Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e abençoados. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Fontoura. E como nós havíamos prometido, gravar um vídeo sobre como montar um currículo, hoje eu vou falar como você montar um bom currículo e ter sucesso na hora de tentar uma vaga de emprego, uma vaga de estágio ou qualquer coisa que você deseje. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como você vai conseguir organizar melhor, estruturar o seu currículo antes de apresentar para uma vaga, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é um currículo? É importante que você entenda o que é aquele documento para que você consiga fazer um bom documento. Então, gente, o currículo é um local que você vai colocar suas informações pessoais, formação escolar, os seus cursos, suas experiências profissionais e, antes de tudo, o seu objetivo em questão. Pensando em relação à definição de currículo, eu coloquei aqui em cima uma definição dada pelo dicionário Aurélio, e o currículo, a definição usada aqui em cima no dicionário Aurélio, vai ser um pouco parecida com essa que a gente está apresentando. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é esse currículo. Quais os tipos principais de currículo que são usados nos dias de hoje? Eu posso dizer para vocês que nós temos o currículo Vitae e o currículo Lattes. O currículo Vitae, gente, ele é um currículo mais voltado para o mercado de trabalho de uma forma geral. Você vai concorrer a uma vaga de emprego em uma indústria, em uma empresa, em uma corporação de uma maneira geral, em uma loja, você vai mandar a vaga desse emprego o seu currículo Vitae. Se você estiver concorrendo a uma vaga dentro da sua instituição de ensino, dentro da sua faculdade, dentro da universidade, para concorrer a uma bolsa de estudo, para concorrer a um intercâmbio, para concorrer a uma monitoria, então provavelmente você vai usar o seu currículo Lattes. O currículo Lattes, ele já mostra a extensão de toda a sua vida acadêmica, o que você fez, minicursos, congressos, apresentações de trabalho, tudo que envolve a parte acadêmica, própria monitoria, tudo que você fez nas partes em relação ao seu estudo vai estar no currículo Lattes. Então, por que a gente usa mais nessa parte profissional de uma maneira geral o currículo Vitae? Porque, gente, existem pesquisas que falam que um recrutador ele leva aproximadamente 7 segundos para olhar um currículo. Imagine, em 7 segundos ele conseguir analisar um currículo Vitae, é praticamente impossível, É impossível, melhor dizendo. Então, o currículo Vitae, ele precisa ter aquelas informações mais relevantes. Uma das coisas, ou a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é essa. Não adianta você querer surpreender o recrutador e colocar tudo de experiência que você tiver lá no seu currículo Vitae. E isso, muitas das vezes, não vai ser legal. Porque o cara vai ver aquele tanto de coisa ali, de informação, uma levando para uma direção, outra levando para outra, ele não vai conseguir te identificar. Ele não vai conseguir saber quem é você, E essa questão de saber quem é você é muito importante na hora de você concorrer a uma vaga. Então, por isso que a partir de agora a gente vai mostrar algumas dicas e algumas partes relevantes em relação à montagem do currículo Vitae. O currículo Lattes, gente, existe uma plataforma, Se você colocar plataforma Lattes, vai ter uma plataforma que você se inscreve e aí você vai preenchendo as informações lá que a própria plataforma te dispõe. Então, por isso que é difícil de montar, Não é tão trivial, mas existe um passo a passo lá na plataforma. Já o Vitae não, o Vitae quem monta somos nós, Então, assim, a primeira dica, antes de falar de cada parte da estrutura do currículo Vitae, eu vou passar algumas dicas que você precisa saber na hora de montar o seu currículo Vitae. A primeira coisa, gente, é se planeje, Se organize. Montar um bom currículo Vitae leva tempo, você não monta em 5 minutos, Então, a primeira coisa que a gente faz é, para os estudantes, que estão aí próximo de formar, ou que estão no início do curso, que estão no meio do curso, ou para quem já é formado, organize um tempo para preparar o seu currículo. Primeira questão, se planeje. Outra questão que a gente pode falar para vocês é principalmente não mentir. Por mais que às vezes você veja uma vaga que é a vaga dos seus sonhos e ela exige um inglês fluente, ou inglês avançado, e você fala, meu inglês é intermediário no máximo, Então, gente, se prepare para uma outra oportunidade.
não minta. Uma outra coisa que eu posso falar para vocês também de suma importância é em relação a erros ortográficos. Ao finalizar o seu currículo, dá uma revisada bonita, né? Parte gramatical, parte de formatação, vê se está tudo nos conformes, vê se você colocou as informações relevantes para aquela vaga que você almeja, né? E aí, antes de enviar ele para a vaga, eu sugiro que você mande para algum amigo de confiança, mande para algum colega mais experiente ou para o seu professor mentor que você confia, que você sabe que ele vai te ajudar, porque aí, se tiver tudo ok, beleza, ele vai te falar os pontos positivos, os pontos negativos, né? E aí você consegue melhorar ainda mais o seu currículo. Outra questão que eu posso passar para vocês é que na hora de fazer seu currículo, nem sempre é interessante você começar a querer preocupar-se no design do currículo. Eu vou colocar um design com isso, umas listras assim, assado. Não, o que tem que se destacar no currículo são as suas informações. Use uma folha em branco com uma borda e aí você consegue organizar dentro dessa estrutura as partes que compõem o seu currículo. E para finalizar, para a gente não alongar muito aqui nas dicas, eu costumo falar que o máximo que o currículo vitae deve ter são 2 páginas. Gente, mais do que isso, o seu recrutador ele não vai dar a atenção necessária que você precisa para o seu currículo. Então, na hora de fazer, tente ser o mais sucinto possível. Aí você vai falar, Rodrigo, então você quer dizer que eu quero tirar as minhas coisas todas? Não. Seu currículo se destaque, você precisa personalizar o seu currículo para a vaga em questão. Quando a gente vai participar desses processos de recrutamento, né, a gente vê que muita gente manda currículos com aquela experiência assim, com tantas coisas. A pessoa ela fez X, fez Y, fez Z, mas ela está concorrendo para uma vaga W. Então, a primeira coisa que a gente fala é, você normalmente, quando você está se formando, você tem, por mais que você ache assim, eu não sei nada, eu não sei o que eu quero, mas você às vezes tem algum gosto, você tem alguma indústria, você tem alguma atividade que você gostaria de executar após ser formado, né? Uma área específica aí do seu curso. Então, a dica que a gente dá é, faça cursos nessa área, né? Existem vários cursos na internet aí, online, alguns pagos, alguns gratuitos, né? Então, comece a fazer cursos nessa área, porque aí você começa a direcionar o seu currículo a determinada área dentro da sua profissão. E isso valoriza muito o seu currículo. Feito todas essas considerações, vamos começar a organizar o nosso currículo. A gente começa o nosso currículo justamente com a parte dos dados pessoais, né? Dentro dos dados pessoais, as informações pessoais que eu devo colocar, que a gente não pode esquecer, o nome completo, a idade, a cidade em que você reside. Aqui, normalmente eu não gosto de colocar o endereço, né, completo, porque o recrutador ele não precisa saber onde você mora, ele precisa saber a sua cidade, né? O seu telefone. Pessoal, tem gente que coloca seu telefone celular, telefone fixo. Se você não ficar na sua casa a maior parte do tempo, a dica que eu te dou é retire esse telefone fixo. Por quê? Às vezes uma tia sua, uma avó, a sua mãe vai atender e aí a pessoa liga falando, é da empresa tal, eu gostaria de falar com o Rodrigo. Aí ela fala, não, o Rodrigo não está aqui não. É sobre uma vaga de emprego. Vaga de emprego? Então, assim, isso não te ajuda. Coloque apenas o seu telefone de contato em que o recrutador, quando ele precisar falar com você, ele vai conseguir falar com você naquele momento. Então, a dica que eu te dou é, não coloque o telefone fixo, coloque o seu celular. O e-mail, coloque o seu e-mail profissional de preferência, né? Mas eu não tenho um e-mail profissional. Cria, porque às vezes o seu e-mail tem algum adjetivo, algum diminutivo, alguma coisinha ambiguinha que às vezes na hora que o recrutador olha e fala, Renatinho, coisas desse tipo, então isso não é bem visto. Então, coloca um e-mail aí profissional que seria o quê? Renato Silva _ alguma coisa, ou coloca o seu nome com a sua data de nascimento, ou seu ano de nascimento, né? Alguma coisa básica, sem diminutivo, sem adjetivo, sem coisas do tipo, ok? A outra dica que a gente dá é que você coloque algumas das suas redes sociais, né? O endereço de algumas das suas redes sociais lá nos dados pessoais. E aí, a principal rede social que eu indico você colocar é o LinkedIn. Se você não tem, faça. Por quê? O LinkedIn, gente, ele é uma ferramenta de trabalho. O LinkedIn você vai colocar
Na hora de montar lá, você vai colocar suas informações profissionais, né, as suas questões. E aí, quando o recrutador quiser algum profissional para uma determinada área, ele vai lá no LinkedIn, ele procura, né, pelas informações que ele precisa, e se as suas informações forem compatíveis com a vaga, ele vai te achar. Então, não é o LinkedIn que te emprega, mas o LinkedIn ele possibilita levar o seu currículo até várias pessoas, vários recrutadores. Essa é a base, são as primeiras informações importantes aí para a montagem do currículo. Feito isso, a gente vai colocar agora o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo ali com aquele currículo? Eu gosto de falar, gente, que não existe um único currículo para todas as áreas. Eu não vou ter um currículo para concorrer aí a 100 vagas. O currículo, ele precisa ser personalizado para cada vaga de emprego. Por quê? Os objetivos que a gente precisa colocar aqui tem que ser bem sucinto, gente. No objetivo, ele não quer colocar assim, crescer na empresa, né? Eu quero aprender com a empresa. Lá não é escola. Lá você vai trabalhar. Logicamente que dentro da vaga você vai crescer com a empresa, você vai aprender. Mas o que o recrutador, o que o seu chefe quer de você nos objetivos é algo direto. Se é uma vaga para engenheiro civil de obras, então você coloca objetivo, engenheiro civil de obra. Seja direto. Não fique enrolando, embromando. Aqui nos objetivos é algo direto mesmo. Veja o que a vaga te disponibiliza e você vai colocar essas informações da vaga no seu objetivo. Entendeu? Então a gente tem que ser direto. Outra informação importante aqui nos objetivos é que seja direto aqui nos seus objetivos e na hora que você vai descrever algumas informações, um bom currículo ele foca em ações e resultados. As suas habilidades você vai falar lá na entrevista, né, quando você estiver frente a frente com o seu recrutador ou com o seu chefe. Pessoal, na parte de experiência, tem gente que fala, eu posso colocar ações voluntárias, eu posso colocar um estágio não remunerado, um estágio obrigatório. Assim, tem gente que fala para não colocar, tem gente que fala para colocar. Eu costumo falar o seguinte, se essa sua experiência for importante para a vaga em questão, coloque. Você vai colocar aqui nas experiências todas as informações que vão ajudar você na vaga. Se você vai concorrer para uma vaga de qualidade, se você fez um estágio não remunerado, um estágio obrigatório, num departamento de qualidade de uma empresa X, coloque isso, porque isso vai te ajudar. Isso mostra que você já teve um contato já nessa área, que você vai já ter alguma experiência mínima que seja. Eu costumo falar que estágio, monitoria, essas informações, elas serão importantes a depender da vaga que você está buscando. E aqui eu posso falar para vocês que é mais importante nessa parte de experiência você descrever as suas conquistas do que as suas responsabilidades. Então nessa parte de experiência, se você já implementou alguma coisa numa empresa e deu certo, se você atingiu bons resultados, se você desenvolveu algum projeto, tudo que você fez que foi relevante, você pode colocar aqui na parte de experiência. E aqui tem muita gente que às vezes fala assim, eu sou recém-formado, e aí o que eu vou colocar aqui? Eu não tenho experiência nenhuma. Essa parte de você não ter experiência, gente, nem sempre é ruim. Quando você não tem experiência, você é algo que precisa ser lapidado. E muitas empresas buscam isso. Porque um profissional, quando ele já tem muita experiência, ele também carrega muitos vícios com ele. Então, o fato de você não ter experiência aqui, em alguns casos, isso te ajuda. Quando você, às vezes, formou e não tem nada no currículo, mas eu fiz um TCC em uma área aqui que pode me ajudar nessa vaga. Então, eu colocaria o meu TCC, né, o que foi feito no TCC, e colocaria o nome do meu orientador, né, os dados do meu orientador. Por quê? Às vezes, principalmente se você estiver concorrendo a uma vaga dentro da sua cidade, às vezes a pessoa que está pegando o seu currículo ali, olha e conhece o seu orientador. Ele fala, opa, deixa eu procurar o professor Rodrigo para perguntar sobre esse aluno dele, se é um bom aluno, como é que são as atitudes dele, como que é o perfil dele. Então, eu posso te falar que isso pode te ajudar quando você não tem experiência nenhuma. Outra questão, você vai colocar suas experiências para quem já tem mais experiências numa ordem cronológica, só que a gente começa essa ordem cronológica do mais recente até o mais velho, até o mais antigo.
E outra questão, gente, aqui na experiência, se você tiver trabalhado em 10, 20 empresas, coloque aquelas atividades que você desenvolveu que tiver mais a ver com a sua vaga. Novamente eu digo aqui, menos é mais quando você tem muitas experiências, né? A pessoa não quer saber de alguma coisa que você fez que não tem nada a ver com a vaga em questão, que não vai te ajudar em nada. Então, quando você retira aquelas coisas que não te ajudam muito, isso vai facilitar justamente para que aquilo que você fez que vai te ajudar na vaga, ele vai sofrer destaque, né? Ele vai apresentar mais. Então, por isso que isso pode te ajudar. A outra parte que a gente vai colocar no currículo é a parte de formação, né? É a parte de formação acadêmica, a parte de escolaridade. Então, aqui você precisa colocar, quem tiver já uma experiência de curso superior, vai colocar o curso que fez, aonde fez, quando foi concluído o ano de início, o ano de fim, né? É interessante, se você tiver uma pós-graduação, colocar também aonde foi feita a pós-graduação, o ano de início, o ano de fim, a carga horária, né, de cursos também é muito importante que você coloque, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, lista um tanto de cursos, e aí tem cursos lá de 20 minutos, um curso lá de sustentabilidade, por exemplo, né? E às vezes a sustentabilidade vai ser importante para a vaga em questão. Aí você coloca um curso lá de 20 minutos online. O recrutador vai olhar e falar assim, você aprendeu alguma coisa de relevância nesses 20 minutos? Provavelmente não. Então, dê maior destaque, coloque lá na parte superior desses cursos aqueles que tiverem maior relevância para a vaga em questão. Se você tiver experiência de intercâmbio, é uma boa oportunidade de você colocar também. Se você tiver feito um curso de inglês no exterior ou algum outro curso no exterior, é interessante que você coloque. E aqui, gente, novamente eu falo para vocês, eu enfatizo. Não minta na hora de você montar o seu currículo. Aqui na formação, quando você vai colocar o seu idioma, os níveis dos seus idiomas, eu peço para que você coloque aquilo que realmente você domina. Por exemplo, nas vagas que tem na área de engenharia, o pessoal pede muito a questão do inglês, né? E aí, se a vaga exigir um inglês avançado e o seu inglês for no máximo intermediário, infelizmente você não vai poder se candidatar a essa vaga. Ou você coloca nível intermediário e tenta ir para frente, né? Porque às vezes você vai fazer uma prova e às vezes você acha que o seu nível é intermediário, mas você já evoluiu. E aí na prova online que você fizer, você pode atingir o nível satisfatório que eles desejam. Por que eu falo para não mentir aqui, gente? Porque muitas das vezes, quando a gente vai para uma entrevista já frente a frente, o recrutador já inicia a entrevista em inglês. Se ele exigir um inglês avançado, um inglês fluente. E aí você colocou lá que era fluente. E aí você não conseguiu nem entender o que o cara está falando, travou lá na hora. O cara já viu na hora que você mentiu. Então, com certeza, você já vai ser desclassificado. Então, e ainda se queimar, né? Se ele precisar de outra vaga e ver seu nome, ele já te retira, porque ele sabe que você mentiu na oportunidade que você teve. Então, não minta, se prepare. A última parte que a gente pode citar aqui de um currículo vitae base é justamente as referências, né? Aqui nas referências, gente, tem pessoas que falam para colocar 3 referências aí do seu currículo, né? Essas referências, muitas das vezes, vão ser ligadas a referências profissionais, ou seja, de experiências que você teve aí ao longo do seu tempo, ao longo da sua trajetória. Ah, mas eu sou recém-formado, eu não tenho experiência nenhuma. Coloque a referência do seu orientador de TCC, coloque uma referência pessoal, né? Um irmão, a mãe, o pai, né? E coloque uma referência aí de alguma pessoa, né? Algum profissional. Não é possível que você não conheça nenhum profissional da sua área, né? Uma pessoa que você fez um curso, uma pessoa que você fez uma visita técnica, né? Então, assim, e logicamente, né, que você tenha um contato, que você tenha que ele te conheça, né, que ele possa te indicar, que ele possa te ajudar, né, justamente para que você, caso seja necessário a pessoa entrar em contato com ele, ele te dá um bom feedback. E aí dessa referência você coloca o nome dessa pessoa e um contato dessa pessoa, né, um e-mail. Eu tenho mais duas dicas para te dar. A primeira delas, a não ser que você seja modelo e que a vaga que você esteja concorrendo seja uma vaga para modelo, eu sugiro que você não coloque fotos, né, no seu currículo. Primeiro,
Porque você pode ter certeza que o seu recrutador, ele vai até você, se ele interessar no seu perfil, se ele interessar na sua vaga, ele vai até você, ele vai te achar nas redes sociais, né, nas mídias de uma maneira geral. Eu, Rodrigo, não colocaria uma foto no meu currículo vitae. Outra questão também, nos dados pessoais, gente, vocês não precisam colocar RG, CPF. O recrutador, ele não precisa saber desses seus dados pessoais. Então, se você tiver RG e CPF no seu currículo, eu sugiro que você retire-os. Porque esse currículo seu, pode ser que você disponibilize ele na internet, ele caia em mãos erradas e aí isso pode gerar algum transtorno para vocês. E por último, né, conforme foi dito anteriormente, mas nessa parte vale a pena a gente reforçar, é um cuidado aos erros gramaticais. Cuidado com a formatação do seu currículo. Existe uma infinidade de modelos de currículo disponíveis aí na internet. Então, não é o nosso objetivo aqui colocar um currículo, um modelo de currículo para que você siga. O meu objetivo aqui é tentar te ajudar a pensar o que colocar ou não dentro do currículo que você estiver preparando, ok? Espero ter ajudado aí com esse vídeo e se você gostou, coloque um joinha. Se você não gostou, coloque um comentário, uma sugestão aqui embaixo e até o próximo vídeo.